A empresa Microsoft, gigante da informática, pratica monopólio no setor de programas para computadores pessoais. Essa foi a primeira decisão do juiz federal Thomas Puffield Jackson, que preside o processo aberto pelo Departamento de Justiça norte-americana contra a Microsoft. A decisão, anunciada em Washington, representa um primeiro golpe contra a companhia de Bill Gates, o homem mais rico do mundo. O juiz federal Thomas Puffield Jackson anunciou sua decisão inicial à noite para evitar tensões dos mercados financeiros. Mesmo assim, apenas com a possibilidade de uma decisão desfavorável, as ações da Microsoft caíram à tarde 1,4% na Bolsa de Nova York. A decisão não significa o encerramento do processo, mas o primeiro passo de outro demorado debate na Justiça. O que o juiz Jackson anunciou foi sua opinião sobre as acusações contra a Microsoft por monopólio. Num documento de mais de 200 páginas, ele considerou as práticas da companhia nefastas para os consumidores por impedir a concorrência. O dono da Microsoft, Bill Gates, disse que essa primeira decisão é desapontadora para o setor da informática porque constrange os criadores de programas para computadores. Ele adiantou que a companhia irá até as últimas instâncias para defender sua posição. O processo contra a Microsoft foi aberto em 1993. O Departamento de Justiça acusava a Microsoft de obrigar os fabricantes de computadores a condicionar a utilização do Windows 98 ao navegador Internet Explorer. A Microsoft fez um acordo com o governo, desobrigando os fabricantes de computadores de trabalharem somente com ela. Mas desenvolveu um sistema que combinava o Windows com o Explorer, programa de acesso à internet, e queria que todo mundo comprasse o programa com os dois. O governo entendeu que isso era um truque para violar o acordo e, em 97, o Departamento de Justiça e 19 estados processaram formalmente a companhia de Bill Gates por abuso de seu monopólio e pediam uma multa de $1 milhão por dia por violação do acordo. Em janeiro deste ano, depois de vários encontros em tribunais federais e apelações, a Microsoft aceitou que os fabricantes de computadores pudessem instalar o sistema Windows 95 sem o Explorer. A Microsoft pediu o arquivamento do caso, mas a Justiça decidiu manter o processo, que chega à sua primeira etapa, uma derrota para Bill Gates. Já começou a contagem dos votos na Austrália. Mais de 12 milhões de pessoas foram às urnas para decidir o futuro constitucional do país. Com 70% dos votos apurados, os monarquistas estão vencendo as eleições contra os republicanos. Se for confirmada a vitória dos monarquistas, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, continua a ser a chefe de Estado na Austrália. 9h07. Em cima da hora termina aqui. Assista agora a reapresentação do Globo Repórter. Eu, Sidney Rezende, volto na próxima edição, que começa às 10 horas. Até lá. A realidade cruel dos carvoeiros em livro e filme. Eles chegam a carregar 7 toneladas durante um dia de trabalho, enchendo e tirando carvão. Um projeto dos produtores José Padilha e Marcos Prado. Você vê crianças ao redor brincando descalças, maltrapilhas, e você fica chocada, tudo junto, né? Coisa ecológica, coisa social, e você vê as árvores ali destruídas. Almanac, neste sábado, 00:30. Boa noite. Você sabia que o Brasil é um grande laboratório a céu aberto? O Globo Repórter de hoje mostra o que os nossos pesquisadores estão descobrindo nas matas e rios admirados no mundo inteiro. Eles partem da universidade para lugares onde o homem nunca pisou. Descobrem desertos, gravam o som dos nossos pássaros, correm atrás de animais selvagens e revelam a morada dos gigantes. Acompanhe agora a ousada aventura dos cientistas do Brasil
pela natureza mais cobiçada do planeta. Estamos sobrevoando o principal rio que corta o estado de Rondônia, o Madeira. São as águas deste rio que formam um dos maiores berçários da natureza na selva amazônica. É para lá que nós vamos, em direção à estação ecológica do Cuniã. Na época das chuvas, o Madeira alaga uma boa parte desta região. Com a chegada da seca, o nível do rio começa a baixar e as águas barrentas vão ficando represadas, formando lagoas no meio da mata. São quase 40. A maior delas é esta, com 3 quilômetros de largura, 6 de comprimento, o Lago do Cuniã. Nós estamos acompanhados pela bióloga Carol Dória, da Universidade Federal de Rondônia, que vem estudando os peixes dessa região. Na manhã em que chegamos ao Cuniã, pegamos tráfego aéreo intenso. Um bando de biguás voa sobre o lago. Centenas de aves desenham curiosas formas geométricas rente à água. Lá embaixo, um alerta de pescador. Seu Chico Paulo, o mais velho morador do Cuniã, conta que um bicho monstruoso vive no grande lago. Maior do que o pirarucu? Sim, muito mais. Maior do que o jacaré? É, maior. Seu Chico jura que não é lenda. Diz ter visto a cobra grande. Ela tá aí, ela não sai daqui não. Se ela sair daqui, eu conheço seca. Fica só terra aí. Seca o lago. Seca o lago, é verdade. O que quase seca o Cuniã é a falta de chuva. A estiagem até muda a cor da água. Nesta parte daqui do Lago do Cuniã, a cor da água fica assim. Parece um caldo verde. Isso aqui é resultado de uma super reprodução de algas. As algas servem de alimento, de nutrientes para os peixes, principalmente para as larvas e alevinos, as primeiras fases do desenvolvimento. Na verdade, isso aqui é um grande berçário para a natureza. É, porque aqui eles vêm os peixes maiores, né, vêm aqui, se reproduzem, e aí os filhotes que ficam engordando, e na época da vazante eles voltam para o Rio Madeira, já num tamanho maior. São tantos peixes que a água parece borbulhar. Seca por aqui é sinal de fartura. As tarrafas voltam cheias de cascudos e tamoatás, peixes pequenos de grande valor comercial. A preocupação sempre é manter ele vivo, né? Porque você levando para comércio ele vivo e tem logo uma aceitação melhor. Esse aqui é outro, né? Aqui nós chamamos de bodó, né? O acari. Também é outro cascudo bem maior. É uma espécie que nós temos em grande quantidade também. E a boca dele é engraçada, que ele não tem muitos dentes. Ele vive de comer o que tem no lodo, né? No fundo do rio. Isso na panela é bom? Muito gostoso. Esse é o prato preferido atualmente da gente. Né? Isso aqui? É. Também é o prato predileto do jacaré-açu, a maior espécie de jacaré brasileiro. Uma fera que pode chegar a 5 metros. Nós vamos tentar chegar perto dos grandes jacarés do Cuniã. O caminho é difícil. Nosso barco vai lentamente para que o motor não fique preso no fundo do igarapé. Conseguimos chegar até aqui, à beira deste lago, infestado de jacarés. Os bichos só ficam com os olhos e o nariz fora d'água. Estão atentos a qualquer movimento estranho, principalmente quando é a comida deles que se mexe. Na volta do lago, temos companhia. Um grande jacaré se aproxima do nosso barco. Parece incomodado com a visita. Ele chega perto. Mais perto ainda.
Abre a boca como se quisesse avançar e mergulha, sumindo no lago escuro. Aquele parece um pouco mais valente do que os outros, né? É, porque ele é grande, né? Sempre o grande sempre é mais valente. E esse aí é o jacaré-açu. Você já viu maior do que aquele? Já. Maior? Já. Aquele que você viu agora há pouco tinha quanto, mais ou menos? Uns 4 metros. Agora, vamos pelo alto, para chegar às lagoas em que o barco não tem acesso, onde podem estar jacarés ainda maiores. Sobrevoamos uma pequena lagoa. De longe, os jacarés parecem troncos de árvore boiando na água. Quando baixamos um pouco mais, eles se agitam, buscam proteção. Alguns são tão grandes que nem se intimidam com a presença do helicóptero. Seguimos um canal e encontramos um lago ainda mais seco. Nós ficamos surpresos com o que vimos. Descobrimos a morada dos gigantes do Cuniã. Ainda hoje, teremos um novo encontro com eles. Já é noite quando voltamos ao lago. À distância, pares de luzes lembram faróis. Mais à frente, novas luzes. E mais. Centenas de olhos fazem do lago uma cidade iluminada. São os olhos dos jacarés-açu. A nossa luz atrai os peixes. São cardumes de branquinhas e pequenas piranhas que pulam para fora d'água, sem direção. Uma delas dá de cara com o inimigo. A luz ofusca os olhos do jacaré. É como se o deixasse cego. Foi assim que os caçadores mataram milhares desses animais na Amazônia, em busca da pele. Ele fica encandeado, ele fica assim quase cego, né? Ele não enxerga, ele ficou ali e ele não está enxergando nada. Ele, se tivesse como ele bateu na casqueta, ele não está enxergando. Está encandeado com os olhos. Perde o rumo por onde está indo. Perde o rumo. E por isso matar é tão fácil, né? É. O caçador é fácil matar. Matar. Fácil demais. O lago ensinou aos homens do Cuniã que uma das grandes virtudes da vida é a paciência. Sentados na canoa, debaixo do sol escaldante, em silêncio, eles esperam horas, dias, para pescar o maior peixe de escamas do Brasil, o pirarucu. Tô com 25 dias que não mato nenhum. Um pirarucu hoje, se nós fosse pescar em nível de, vamos falar de malhadeira, cada um pescador, talvez ele matava 2, 3 pirarucu por dia, né? Mas no arpão, que é a pesca, nós passa às vezes 10, 15 dias um pescador para matar um pirarucu. E quando encontra, nem sempre acerta o alvo. Os pescadores também usam barcos para fazer o que chamam de puxada, um arrastão de canoas. Dizem que o pirarucu é atraído pelo barulho do motor. Na canoa da frente, vai o pescador com mais experiência. Atrás, os jovens, que estão aprendendo com os pais. O peixe fisgado se debate para se livrar do arpão, afiado como navalha. O pirarucu pode chegar a 2,5 metros de comprimento. Aqui, mata-se o bicho a golpes de porrete. Depois, com técnica e força, o animal é tirado da água.
Este, arpoado por seu Ozzy Walter, tem 40 quilos, 1,53 centímetros. Por pouco, não teve que ser devolvido ao lago. Está passando 3 centímetros da medida normal, que é dada pelo IBAMA, né? O mínimo é de 1,5 m. 1,50 m, da cauda à boca. Pescaria é sorte, né? É sorte ou é técnica? Para acertar, técnica, sorte, depende das duas coisas, né? Quando ele boia, ele solta a borbolha, a gente mais ou menos calcula e arpoa, né? Seu João também soube calcular e pegou um ainda maior. 2 metros, seu João. E o peso dele? Inteiro ele dá 80 quilos. Qual foi o maior que você já pescou aqui no lago? Rapaz, a faixa de 140 quilos. Essa é a língua do peixe? Vamos dar uma olhada, seu João? Ela é bem áspera, né, seu João? Isso serve para lixar madeira, castanha. Com a língua do peixe? Com a língua do peixe. No Cuniã, a pesca do pirarucu é liberada de julho a dezembro. É neste período que a bióloga Carol Dória aproveita para pesquisar. Ela descobre que esta era uma fêmea, pronta para reprodução. O interessante desse peixe é que ele tem desova parcial. Ele vai fazer a primeira desova e só depois, no outro ano, é que ele vai fazer a outra desova. Outra coisa que é interessante também do pirarucu é que ele libera poucos filhotes. Outro carnívoro do lago é mais rápido do que os arpões. Esperto e brincalhão, o boto passa o dia atrás dos cardumes. É o bom de bico na briga pelo peixe. Levi aprendeu a chamá-los. Usando o apito, ele faz com que os botos se aproximem do nosso barco. É a hora do show. Capitão, eles aparecem? Aparece. Como é que você consegue explicar isso? Eu acho que eles não... Eles gostam de zoada. Só atrai boto? Só atrai boto. Só boto? Só boto. Seria bom se atraísse os pirarucu também, mas... Por enquanto só boto? Por enquanto só boto. Deixamos o Cuniã para documentar um outro espetáculo. Agora na Cachoeira do Teotônio, ainda no Rio Madeira. Está na época da Piracema. Milhares de cardumes sobem o rio, em direção às nascentes. Aqui, a natureza interpõe obstáculos. Pedras, quedas d'água, a força brutal da corredeira. Além disso tudo, aqui está o homem, com redes e tarrafas, numa disputa covarde contra o peixe. A pesca durante a Piracema é uma pesca predatória, criminosa. Você está tirando a chance do peixe de se reproduzir. A Polícia Florestal e o IBAMA tentam impedir a entrada de pessoas com tarrafas. Apreendem o material nos caminhos que dão acesso à cachoeira. É uma covardia, totalmente covardia. Você vê peixe aí, o pessoal pega e joga fora. Mas até 2.000 pessoas dão um jeito de burlar a lei. Este pescador, daqui a 4 horas, ele já conseguiu encher 2 sacos, como este aqui, mais um puçá. São 200 peixes, 60 quilos de curimatá, pacu e sardinha. Mas isso não é proibido? Não. Acho que é proibido pescar de tarrafa e as pessoas que não têm autorização para pescar. A bióloga abre um dos peixes que subiam o rio para desovar. É uma fêmea que está em processo de maturação, que vai começar a passar essa gordura para a formação dos ovos, para depois haver a reprodução. Nos remansos ao pé da cachoeira, os pequenos parecem observar o intransponível. Os mandins
avançam como setas, furando a queda d'água. Peixes maiores tentam fazer do ar um atalho para a vida. No voo rumo às nascentes, atiram-se às pedras. Rolam de volta ao rio, de onde tornam a saltar. É nas pedras do Teotônio que se pesca peixe com a mão. Eu nunca vi peixe na minha vida igual eu tô vendo hoje. Eu pego com a mão, não precisa de tarrafa não, eu pego com a mão. Olha o tamanho da bichona. Será que isso aqui não é proibido não pegar peixe por aqui? O senhor não sabe não? Não, diz que é proibido de tarrafa. É proibido de tarrafa. Com a mão não é não, de tarrafa, com a mão não é não. É peixe pequeno, peixe grande, peixe para um lado, peixe para o outro. É arriscado a gente tomar uma peixada na cabeça se ficar aqui, olha aí, ó. Gostou demais. Isso aqui é gostoso demais. No coração do Brasil, uma terra desconhecida, área de transição entre o Cerrado, o Pantanal e a floresta amazônica. Que estranhos bichos nossos pesquisadores descobriram nesse lugar. Veja daqui a pouco. A Lei Pelé, que reorganiza o esporte no Brasil, deve entrar em campo a partir de março do ano que vem. Mas há um problema sério. Os clubes esportivos não vinculados ao futebol poderão encontrar nessa lei um grande desastre empresarial. É o que vamos conversar em nosso espaço aberto com Arlindo Machado Moura, presidente do Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado de São Paulo, César Roberto Granieri, presidente do Esporte Clube Pinheiros de São Paulo, e Paulo Russo, que foi técnico e jogador da Seleção Brasileira de Voleibol. Espaço Aberto, com Joelmir Betting, neste domingo, 9h30 da noite. Os principais indicadores da economia do Brasil e do mundo. Bolsa de Valores, indicadores agrícolas e financeiros, metais, moedas. Globo News Indicadores, de segunda a sexta em 5 edições diárias. E domingo, 11h55 da noite. Chegando a uma das áreas ainda preservadas do coração do Brasil. A oeste de Tocantins, na divisa com o estado do Pará, foi criada a mais nova reserva ecológica da região norte, o Parque Estadual do Cantão. Ainda pouca coisa se sabe sobre este cantão do Brasil. Só agora, uma equipe de pesquisadores está identificando as espécies de plantas e bichos que vivem aqui. São especialistas do país inteiro, chegando a locais onde o homem jamais pisou. Nós agora vamos ao encontro deles, neste laboratório a céu aberto, às margens do rio Araguaia. O rio é o caminho que nos leva aos cientistas. Nesta época do ano, o Araguaia atinge o nível mais baixo. Não chove por aqui há 6 meses e o leito do rio aparece em forma de grandes bancos de areia. É nesta praia que o grupo de pesquisadores decidiu acampar. Numa das margens, montaram o quartel-general da ciência. Tudo o que se encontra é analisado, seja um bicho ou o que sobra dele. Pelo jeitão da cabeça do bicho aqui, eu acho que pode ser sucuri, da jiboia. Esta é a catita, nome de um bicho que até parece rato, com olhos esbugalhados, que se alimenta de frutas e pequenos insetos. Olha, esse é o primeiro que eu peguei aqui. O pessoal já tinha relatado que existia, né? Mas foi o primeiro. O dia começa cedo para as equipes que capturam animais.
Alexandre e Goretti saem cavando buracos pelo mato. O que vocês esperam pegar com esse buraco aqui? Principalmente lagartos. Pode também cair anfíbios, né? Sapos, pererecas, rãs. Os baldes a serviço da ciência pegam um lagarto. Você pode aproveitar esses animais justamente para poder você fazer análise de partes do corpo, de órgãos e ver o acúmulo de metais pesados, de toxinas. Então, eles podem indicar isso para você com uma análise mais fina. Do outro lado da mata, Marcelo apronta as armadilhas para capturar pequenos mamíferos. Ele está à procura do saruê da orelha branca, que vive no cerrado. O mais comum no parque é este, de orelha preta, que caiu no alçapão. Esse é um de Delfos, né? O saruê, o gambá. E um animal dessa espécie ocorre em que parte do Brasil? Mais Mata Atlântica e Mata Amazônica, né? Nós temos uma outra espécie que ocorre mais na área central do Brasil, na área de cerrado, que é o de Delfos albiventes, que é o gambá de orelha branca. No dia seguinte, Marcelo confere as armadilhas. Ele deu sorte, apanhou o saruê do cerrado. E essa é uma fêmea que está com filhotes, inclusive? Sim, é uma fêmea. Essa é a bolsa dela? A bolsa, e aqui dentro estão os filhotinhos. É como o canguru, né? Que cria. É como o canguru. Eles estão mamando ali na parede interna da bolsa. Eles ficam aí durante um mês, né? Se desenvolvendo dentro da bolsa, então protegidos, né? A descoberta prova que o parque está numa área de transição. O que predomina aqui é uma mata mais amazônica e uma fauna associada também amazônica. Tem elementos de cerrado e tem elementos de pantanal, mas nada se compara à influência amazônica que temos aqui. Esse encontro também acontece nas águas. Aqui existem peixes da Amazônia, como o tucunaré, a pirarara, espécies do araguaia, como a curvina, e a piranha vermelha do Pantanal. Para a ciência, pescaria é trabalho e risco. Alexandre, biólogo, pesa os peixes, mede um a um, identifica as espécies. Na hora da piranha, quase fica sem um pedaço do dedo. Numa mordida forte mesmo, ela é capaz de arrancar pedaços. Ela quebra o anzol. Um anzol de aço, de ferro. Onde tiver carne, ela arranca. O grande inimigo da piranha também vive no Araguaia. E é nesta época do ano que se multiplica. Esta fêmea de jacaré-tinga defende os filhotes. Eles já nascem nadando e famintos. E em breve vão seguir a vida sem a mãe. 9 a 12 filhotes aqui com ela. Ela está se guardando ali na sombra, se guardando ali dentro da vegetação, mesmo por causa dos filhotes. Para proteger o filhote, ela estaria disposta a fazer um arremesso, atacar. Se fosse até uma fêmea maior, porque essa é uma fêmea pequena, tem 1 metro. Se fosse uma fêmea maior, poderia até chegar e tentar empurrar o nosso barco. No fim do dia, de volta ao acampamento, o grupo se reúne para jantar. Ainda hoje, há tarefas a cumprir. Estamos usando uma lente especial, capaz de captar imagens só com a luz da lua. Nós vamos acompanhar o trabalho dos biólogos em busca dos animais com hábitos noturnos, como a tartaruga da Amazônia. Com esta lente, podemos documentar o trabalho à noite, sem espantar os bichos. A tartaruga bota os ovos na praia, sempre à noite. A equipe observa rastros. São só capivaras. Mais à frente, novas marcas. Agora sim, uma tartaruga e das grandes. Dezenas de ovos foram enterrados na areia. Aqui em Tocantins, fiscais isolam a praia para evitar a ação de caçadores. E dá certo sempre? Dá certo, sim. Quando o pessoal sempre respeita quando a gente interdita, e a fiscalização que fica 24 horas, né? Fica a gente durante o dia e fica à noite também, permanece na praia, no local onde tem as covas. A tartaruga caminha de volta ao rio. Os ovos que botou na praia estão agora sob proteção. Em breve vão eclodir, reiniciando o ciclo de sobrevivência da espécie.
Aqui, o milagre da criação deu asas à imaginação da natureza. Elas são grandes, pequeninas, coloridas, curiosas, inúmeras. O Brasil tem quase 1.700 espécies de aves, mais do que toda a Europa, 1/4 de todas as que existem no planeta. Muitas de canto cobiçado, outras que assustam ao cantar. Dizem que é sinal de mau presságio o canto deste falcão, o acauã. Para este homem, pouco importa o que reza a lenda. Ele quer achar o acauã e outras espécies ainda não identificadas, que vivem no Parque Estadual do Cantão. Realmente é um prazer muito grande a gente descobrir coisas novas ou gravar coisas que nunca tinham sido gravadas ou registradas. É uma coisa de descoberta realmente, ou descoberta de um comportamento novo, um alimento que o animal se utiliza, alguma coisa desse tipo. Tentar descobrir como é que a natureza funciona. Dante encontra um dos pássaros mais comuns por aqui, o bacurau. Assim como a coruja, é um bicho de hábitos noturnos. Parece que não tem bico, aí quando ele abre é o tamanho. Tá vendo uns pelos em volta do bico? Parece um bigode, como o bigode, parece bigode do gato. Chama vibriça isso aí. Que é justamente para ele... É um detector de inseto. Fica mais fácil. O inseto tá ali, passou perto da boca, encostou ali, ele abre a boca e pega. Ele tem um canto que parece bacurau. Como que é mais ou menos o canto dele? Bacurau? Com um microfone à mão e um gravador a tiracolo, Dante tenta observar outra ave, o pica-pau de cabeça vermelha. O biólogo grava o som do pica-pau e na mesma hora reproduz. O pica-pau se aproxima, achando que tem outra ave invadindo o território. Isso é mais uma marcação de território, a gente chama de tamborilar. Ele bate em um tronco seco para marcar o território dele. Ele está procurando alimento, aí ele está procurando algum lugar oco do tronco onde possa ter alguma larva de inseto, algum alimento para ele. Este fica empoleirado à espera da comida. É uma ariramba da mata. Ele fica sempre alerta, pousado num galho, normalmente horizontal. Qualquer inseto que passa, principalmente borboleta ou libélula, ele faz um voo, pega o inseto em voo e traz para o puleiro. Aí ele bate contra o puleiro e come. Pássaros dessa família agem da mesma forma, como o martim pescador. Ficam à espreita e na primeira chance dão o bote. Nem todas as aves do cantão se alimentam dos peixes do Araguaia. Estas são as ciganas. Vivem em grandes bandos, empoleiradas nas árvores da beira do rio. Elas têm cristas altas, plumagens berrantes e só fazem voos curtos. As ciganas ainda são um mistério para a ciência. Principalmente a questão da digestão, ou seja, ela tem um papo fora do tórax que propicia digerir folhas muito ácidas, que é a base do alimento dela. É muito parecido com a digestão dos ruminantes. Uma ave com um sistema digestivo semelhante ao de um boi. Exatamente. Dante levou 12 anos para gravar o canto de 800 pássaros, metade das aves brasileiras. Só no cantão já conseguiu identificar 250 espécies. Mas no último dia da pesquisa, ele ouviu o som que um outro pesquisador passou anos para registrar. Ainda neste programa, você vai saber quem é o homem que passa a vida correndo atrás da onça. Mas antes, as surpresas de Vila Bela e a anta selvagem que aprendeu a comer na cidade. Veja a seguir.
O N de Notícia desta semana é o primeiro de uma série que vai discutir a universidade brasileira e a formação dos jornalistas. Então vamos começar com 4 estudantes de jornalismo. João Paulo Jabur, aluno da PUC do Rio de Janeiro, Júlio Brant, da Estácio de Sá, Juliana Motter, das Faculdades Integradas Alcântara Machado de São Paulo e Ângela Nunes, da ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP. N de Notícia, neste domingo, 11 da noite. Review, você escolhe, a Globo News exibe. Espaço aberto com o lexicógrafo Mauro Vilar e o poeta e tradutor Ivo Barroso. Numa entrevista a Pedro Bial, as histórias e a convivência com um amante da língua portuguesa. A perda e o legado de Antônio Wise. Review, neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Pelas águas do Pantanal que correm em direção aos grandes rios da Amazônia, seguimos nossa viagem. Agora cruzamos o estado de Mato Grosso, até perto da fronteira com a Bolívia. Aqui, entre riachos repletos de peixes, entre remansos que desaguam em cascatas, cachoeiras, há um Brasil que parece intocado. Bichos, natureza ainda desconhecida que cerca Vila Bela da Santíssima Trindade. Só agora, essas belezas começam a ser descobertas, reveladas pelas lentes de um paulista e por um guia, nascido e criado na região. Mário é um fotógrafo que se encantou por Vila Bela. O meu primeiro impacto foi justamente me deparar com essas ruínas. O tamanho dessa fortaleza toda, dessas pedras, desses adobes, dessas paredes, né? Vila Bela da Santíssima Trindade, que também foi a primeira capital do estado de Mato Grosso, chegou a ser uma cidade só de negros. Um século depois da fundação, os portugueses partiram para Cuiabá e abandonaram os escravos aqui, nesta região entre o Pantanal e a Amazônia. A história conta que não compensava levar os negros daqui para lá numa viagem de 500 quilômetros. Das construções da antiga Vila Bela restam ruínas como esta, a matriz da Santíssima Trindade, uma herança dos escravos, hoje tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. O tempo esculpiu os restos da matriz. Com a ajuda do sol, do vento e da chuva, modelou as paredes de barro em forma de monumento. As belezas da região também brotam da terra. É o que acontece nos fundos da casa de seu Heitor. Ele alimenta piaus, pacus, tambaquis, piraputangas, que vivem nesta nascente. Tem dia eu pego ele lá e fico olhando os peixes. Olhando a tarde inteira. Eu acho mais bonito aqui as piraputangas. É bonito ver ela boiando ali no pé do figo, ali embaixo. Bonito é o Rio Guaporé. Mário e Arildo, o guia, nos acompanham nesta viagem pelo rio. Perto da cidade aparecem os primeiros macacos, uma espécie conhecida como mulato velho. Nós seguimos o rio, atrás das ariranhas. Arildo sabe onde encontrar os bichos. Na margem do Guaporé, a primeira pista, a toca onde elas se escondem. Ninguém em casa. Arildo insiste, agora imitando um dos sons do animal. Obtém uma resposta, distante. E lá estavam elas, uma família inteira. Na frente, os machos, que defendem o grupo. Atrás, as fêmeas e filhotes. Arildo imita o curioso grito da ariranha. E esse som, esse barulho aí, quem ensina? Onde se aprende isso?
Aprende com a natureza, né? Isso a gente vive, nasci e criei dentro do Pantanal, né? Mexendo com animais. Então a gente acostuma a imitar, né? A falar as palavras dos animais. Uma maneira de você poder observar o animal sem agredir. No peito de cada uma existem manchas claras. São como digitais do bicho. Nunca um animal tem as mesmas manchas do outro. Um outro animal que se vê muito nesta época do ano é o tracajá. Ele se parece com a tartaruga e também leva a fama de ser lento. Mas é só alguém se aproximar. São raras as vezes em que o bicho não interrompe o banho de sol. Não temer a presença do homem pode ser um risco para esses animais. A carne e os ovos do tracajá são consumidos pelos moradores daqui. Arildo mostra como é fácil encontrar as covas, onde a fêmea bota os ovos. O pessoal acha os ovos, entendeu? A tendência, eles até que poderiam fazer o seguinte, pegasse um pouco dos ovos e levasse, outro pouco deixasse, para que pudesse não dar um impacto maior, né? Mas, infelizmente, eles não fazem. De cada 100 tracajás que nascem, só um consegue alcançar a fase adulta. Os filhotes são devorados por pássaros, peixes, jacarés e pelo homem. Dos animais que vivem por aqui, nenhum é tão protegido quanto este. Ele aparece na calada da noite e, assim, sem cerimônia, passeia por Vila Bela. Entra nas casas, fuçando comida, e já ganhou até um nome, Moleque, uma anta de 130 quilos. Moleque, macho de uma espécie selvagem, acabou se acostumando com a mordomia. Depois de encher a pança, volta para o mato, onde dizem ter uma namorada. É na floresta que certos tipos de envolvimento podem acabar em morte. É o caso do abraço letal da figueira no Acuri. A figueira usa o tronco do acuri, uma espécie de palmeira, como suporte. Cresce de cima para baixo, até matar a planta que a ajudou a viver. Antigos moradores daqui conheciam bem a misteriosa força das plantas. Os escravos do Congo e da Guiné descobriram uma mistura de folhas e raízes que ainda hoje levanta o moral de muita gente. A fórmula do canjinjim é um segredo passado de mãe para filha. Dizem que é o Viagra de Vila Bela. É melhor que o Viagra, viu? Ah, é melhor? É melhor que o Viagra. A senhora tem certeza disso? Tenho certeza, absoluta. Você já viu falar daquilo que diz assim, né? O seu usuário, os seus usuários se tornam como as árvores que morrem de pé, né? Imagine uma lagoa profunda onde ninguém consegue afundar. Ela existe e fica no meio do Brasil. Para chegar até lá, é preciso atravessar um deserto. Veja a seguir. Morte no cinema do shopping, armas e drogas nas mãos da classe média, os três poderes nas mãos do crime organizado. Podia ser enredo de filme de pancadaria, mas é apenas o resumo do noticiário da semana. E são esses os temas do Globo News Painel desta semana, com os entrevistados. O comentarista da Rede Globo, Arnaldo Jabor, o psicanalista Luiz Tenório Oliveira Lima e o promotor José Carlos Blatt. Globo News Painel, neste sábado, 11 da noite. No Espaço Aberto Física para Poetas. Esse é o nome do curso que o professor Marcelo Glazer dá numa universidade dos Estados Unidos. Esse jovem professor brasileiro, um dos mais brilhantes nomes da comunidade científica internacional, fala sobre física, poesia, Deus e sobre o amor. Você não pode perder. Espaço Aberto com Chico Pinheiro, neste sábado, 9h30 da noite.
Este pedaço do país já foi conhecido como o Grande Deserto Brasileiro. Uma região maior do que Alagoas, com uma área que equivale a 3/4 do estado do Rio de Janeiro. É este Brasil quase inabitado e distante que um professor da Universidade do Tocantins começou a desbravar. Nós seguimos viagem com ele, pelos caminhos de terra e poeira que nos levam ao Jalapão, a leste de Tocantins, na divisa com a Bahia, Maranhão e Piauí. Quilômetros de estrada e ninguém à vista. Nada de vilas. Horas ao volante sem cruzar com alguém. Estamos entrando no paraíso das águas, em meio à Caatinga. A região tem o nome de uma planta, comum na vegetação do cerrado. Aqui no Jalapão, o cerrado se mistura ao agreste de clima semiárido. Desse encontro, formam-se cenários como este, que lembram desertos. Dunas de 50, 60 metros, que nascem e se movem lentamente ao longo dos anos, ao sabor do vento forte que corta a região. É uma diversidade de ambientes, né? No mesmo bioma cerrado você tem diversos ecossistemas, ou seja, diferentes ambientes. Ora você tem afloramento de água, no caso da ocorrência das lagoas, ora você tem ressurgência de água, ora você tem ribeirões com mata ciliar e ora ribeirões que não existe mata de proteção nenhuma. A areia das dunas vem daqui, das encostas da serra. Gigantescos blocos de arenito que se dissolvem, formando esculturas na chapada. No pé da Serra Geral, que divide o Tocantins da Bahia, brota a água que corta o sertão. Este é o Rio Novo, um dos maiores, com grandes corredeiras, que despenca de 25 metros nos saltos da Cachoeira da Velha. É um espetáculo que não cessa, mesmo depois de 5 meses de seca que castigam o Jalapão. Agora chegamos ao Rio Formiga, um riacho de águas claras, que forma piscinas naturais. Água pura, cristalina, que segue o curso rumo à Foz em belas tonalidades de azul. O Jalapão é assim, ora rio e cerrado, ora seca e sertão. As estradas de terra viram caminhos de areia. É neste solo aparentemente pobre que nascem os cajueiros, plantas carregadas que aprenderam a viver aqui. Se você pensa que este caju aqui é um fruto ainda jovem, engano. Este caju já está adulto, já é um fruto maduro, que nasceu desta planta aqui, que tem 1 palmo de altura. É o caju rasteiro, típico da região daqui do Jalapão. Professor, parece um bonsai de caju. Por que acontece isso aqui no Jalapão? Isso é uma adaptação da flora regional. Nesse caso específico dessa espécie, houve uma regressão de uma planta de cerca de 8 a 10 metros, se adaptando às condições do solo e do clima da região. E assim como os desertos, o Jalapão tem seus oásis. Isto é o que se costuma chamar de fervedouro, uma fonte de água que brota da areia. Tem uma situação diferente aqui, em virtude da pressão da água, do volume de água, você não consegue afundar, né? Está como se estivesse em cima de um colchão d'água, uma cama elástica. Né? Não consegue, não tem como você afundar. Aqui a gente não tem nem noção da profundidade. O curioso é que, por mais que a gente faça a força, parece que tem um jato que joga a gente para cima de um alto. Jefferson mostra que não se afunda mesmo. É indescritível essa situação de você ter jogado, jateado para fora. Foi jogado de fora. Impressionante. Mais do que um pesquisador, Jefferson é um entusiasta.
Junto com o professor Josiano, ele vem descobrindo as belezas do Jalapão. São homens que acreditam que a ciência pode zelar pelo maior patrimônio do planeta. Quem é o homem que passa a vida seguindo os passos da onça-pintada? O que ele já sabe sobre a mais temida fera do Brasil? Veja a seguir. Este professor de História da Arte ataca o movimento modernista brasileiro, a arte engajada, e faz uma denúncia. Em nome de um suposto respeito às minorias, instituições culturais do país fazem confusão entre opção sexual e qualidade artística. Conheça as análises controversas de Paulo Sérgio Duarte. Milênio, com Geneton Moraes Neto, nesta segunda, 11 da noite. As ideias para um mundo globalizado, as tendências da economia. Conta Corrente Especial, todo sábado, 1h30 da tarde e 8h30 da noite. Voltamos às matas do Cantão. O professor Júlio Dal Ponte está atrás do animal mais temido na selva, a onça-pintada. Ele caminha sozinho em busca do bicho. É como um detetive à procura de pistas. Aqui parece ter encontrado um indício da passagem da onça. Eis a prova. Isto é o que sobrou de um mata-matá, uma tartaruga com aspecto pré-histórico. A mordedura da onça-pintada é extremamente violenta. É um bicho que tem uma força muito grande e consegue quebrar mesmo cascos de tartaruga, crânios de animais maiores. Isso aqui, por exemplo, é a marca de um canino. Apesar do apetite voraz da onça-pintada, o professor segue os rastros. Como se estivesse diante da cena de um crime, isola a área, colhe impressões do animal. Você tem uma prova de que você realmente constatou a presença da espécie em determinado lugar, né? Outra coisa é o tipo de ambiente. Então te diz, por exemplo, que tipo de ambiente o animal prefere. E uma coisa importante é a respeito do número de indivíduos. A individualização de onças através das pegadas. Quando se segue as pegadas de uma onça, Júlio sabe que o animal pode estar mais próximo do que se imagina. Ele quase sentiu na pele. Eu estava analisando um veado morto. Ela matou ele num capinzal, afastado do mato, arrastou para o mato, mas eu julguei que ela não tivesse mais aqui, estivesse bem afastada. E não estava, ela estava a uns 40 metros de mim, me olhando o tempo todo. Minha reação foi simplesmente levantar, ficar olhando bem para ela, me afastar um pouco. Não há quem não fique com uma emoção muito grande. Embora tenha a certeza de que elas vivam no Cantão e de que são muitas, não foi dessa vez que o professor encontrou as onças do parque. É assim, num jogo de paciência com a natureza, que Júlio segue em busca do animal mais importante e perigoso que pesquisa. Qual é a arma que você carrega aqui contra a onça? Seria a arma que todos deviam usar, que é respeitar acho que qualquer forma de vida. O primeiro hospital para deficientes físicos do país está ameaçado.
Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, ABBR, aqui do Rio de Janeiro, já atendeu mais de 220 mil pessoas, a maioria de baixa renda. Uma dívida de 5 milhões de reais está levando essa entidade a reduzir de forma drástica a sua capacidade de atendimento. Espaço Aberto, com Caco Barcelos, nesta segunda, 9h30 da noite. Review, você escolhe, a Globo News exibe. Espaço Aberto com o lexicógrafo Mauro Vilar e o poeta e tradutor Ivo Barroso. Numa entrevista a Pedro Bial, as histórias e a convivência com um amante da língua portuguesa. A perda e o legado de Antônio Wise. Review, neste sábado, 10